Amém. Oh glória. Santo, santo, santo é o Senhor. Bendito és tu, Deus, Deus de poder e Deus de graça. Eis aqui a tua igreja, meu Pai. Os teus filhos, Senhor Deus querido, te adoram. Os teus filhos se apresentam diante do Senhor nessa noite, para te adorar, meu Pai, para exaltar e glorificar o teu nome. Já entoamos louvor de adoração a ti. Agora, meu Pai, chegou o momento da tua santa, bendita e gloriosa palavra. Por isso, Senhor, ministra, usa a minha vida como instrumento, e o teu nome seja glorificado nessa noite. Abre o entendimento da tua igreja. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos para a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 3, verso 5. Está escrito: em Gibeão, Gibeão é um local, é um lugar que tinha ali em Canaã. Em Gibeão apareceu o Senhor para Salomão naquela noite. E naquela noite o Senhor apareceu em sonhos e disse-lhe: Salomão, meu filho, pede-me o que queres que eu te dê. Salomão respondeu: de grande benevolência usaste para com o teu servo meu pai Davi, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhes esta grande benevolência e lhe deste um filho, que sou eu, que agora assenta no seu trono, como hoje vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em teu lugar, em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio de um povo que o Senhor elegeu, povo grande, numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, a mim, ao teu servo, um coração compreensivo para julgar este povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse então Deus a Salomão: já que pediste estas coisas, e não pediu longevidade, nem riqueza, nem morte dos inimigos, mas pediu sabedoria para discernir o que é justo, eis que faço segundo as suas palavras. Te dou sabedoria, coração sábio, inteligente, de maneira que antes de ti não houve igual, nem depois haverá. Também, até o que você não me pediu, isto eu te dou, tanto em riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Amém? Pode se assentar. Se você fosse surpreendido, se alguém chegasse para você, nos dias de hoje, século 21, e lhe surpreendesse com uma oferta, com uma proposta, seguinte proposta: quanto você quer para ser feliz? Olhando para você, sabendo quem é você, sabendo da sua situação, quanto você quer para ser feliz? Quanto você pediria? Se você estivesse caminhando pela sua vida, pensando nas suas contas que você tem que pagar, pensando em todos os seus sonhos que você projetou no seu coração, tudo aquilo que você quer ver acontecendo na sua vida, filhos formados, a casa própria, o carro, o quanto você pediria? E o que você pediria? Vamos melhorar isso aí. Nós estamos falando de uma região do Oriente, da Ásia, que é Israel. E lá existe, nas histórias que se contam
sobre Aladim, o gênio da lâmpada mágica. Andando pela areia do deserto, encontrou uma lâmpada mágica, e aí esfregou e bum, saiu aquele cara lá. Vamos imaginar que aparecesse um camarada desse, falar assim: olha, você tem direito a apenas um pedido, não erra, capricha. O que você pediria? Não existe Aladim, e nem esse cara, e nem essa pessoa, nem essa figura vai aparecer na porta da tua casa e vai falar assim: olha, pede o que você quer. Não. Agora você imagina, você está dormindo, você saiu aqui do culto hoje, presta atenção, o culto foi uma bênção, Deus falou poderosamente nesse lugar, você vai para a tua casa, aí você coloca sua cabecinha no travesseiro e dorme. Quando é à noite você percebe um cutucão em você, é Deus te acordando: acorda Zé, preciso falar com você. E fizesse a seguinte proposta: peça o que você quiser e eu lhe darei. Deus te chama no sonho e diz: olha, você acabou de chegar da igreja, você pegou no sono, eu tenho gostado da sua atitude. Por quê? Depois eu explico. Tenho gostado do seu comportamento, da sua vida na minha casa, peça o que quiser que eu te darei. O que você pediria? Pare e pensa aí. Amanhã você tem que pagar um monte de boleto lá na lotérica lá, e você falava: o que eu vou pedir, gente? Tem uma ilustração que conta o seguinte: que um milionário chinês, dono de uma fortuna, ele morreu e deixou 1,9 bilhões de dinheiro no banco. Sua esposa, única herdeira, ficou com todo aquele dinheiro. Mais para frente, acabou se casando com o motorista da família. Um dia, em uma conversa descontraída, esse ex-motorista e agora um bilionário, ele diz o seguinte: eu sempre achei que trabalhava para o meu chefe, mas hoje eu percebo que ele trabalhou a vida toda para fazer a minha vida melhor. Mas hoje eu percebo que foi ele quem trabalhou para mim a vida toda. Isso é uma triste verdade, porque viver é bem mais do que ser rico. Luxo é ilusão, e eu quero provar isso para você hoje. 70% das funções desse celular que você carrega aí, das funções que ele tem, você não sabe usar. 70% de um carro de luxo, dos acessórios que ele traz, os atrativos que ele traz, toda aquela propaganda que se faz na televisão sobre aquele carro de luxo, os acessórios são desnecessários. Quem vive numa mansão, rico, não utiliza 70% do espaço que ela tem. Rico não usa 70% das roupas e sapatos que possui. Está sempre repetindo o mesmo. Então você acha o erro? Facinho. Procure ser feliz, não rico, pois 70% dos ganhos da sua vida inteira vai ser para outros gastarem. O que você pediria? Eu quero ser rico. Eu acabei de provar para você que a riqueza não vai te levar a nada. O que você pediria? Olhando para o texto, no capítulo 3, versos 5 ao 9, Salomão está dormindo na sua casa depois do culto. Foi um culto tremendo, foi um culto que Deus se manifestou, e naquela noite, ele sacrificou 1000 novilhos. Naquele dia ele sacrificou 1000 novilhos no altar para o Senhor. Deus se agrada, e Deus visita ele na noite. Ele está começando o seu reinado, ele está ali, acabou de sentar. Você percebe que ele fala assim: eu sou criança, não sei nem como que funciona direito esse negócio, sempre foi meu pai que dominou. Houve briga de irmãos, tal, mas foi o Senhor que me colocou agora aqui. Eu não sei como esse negócio funciona.
Então ele se entrega de coração. Ele promove um culto maravilhoso no templo, na casa do Senhor. E aí ele está dormindo e Deus lhe aparece em sonho e pergunta exatamente isso: o que você quer? Peça que eu te darei. Amados, para um Deus grande, nós devemos pedir coisas grandes. Mas lê do engano seu achar que coisas grandes para nós é dinheiro, é mansão, é casa, é isso, é aquilo. Não. Tem gente que pediria dinheiro para pagar as contas, que vão vencer. Outros pediriam um carro para poder visitar a mãe que mora lá em Pernambuco. Outros pedem casa para morar com a família. São pedidos legítimos, sim. Mas, amado, você concorda que tudo isso aí o dinheiro compra? Que a casa, o carro, a viagem, a formatura dos filhos, tudo isso o dinheiro compra? Sim ou não? Se você pedir a Deus alguma coisa dessa natureza, Deus não vai te dar. Ele vai te dar trabalho, Ele vai te dar saúde para você conquistar. Todos aqueles que realizaram seus grandes sonhos materiais, que é a casa, o carro, o filho formado, conseguiram, não é porque um dia esfregaram uma lâmpada mágica, saiu um gênio e deu aquilo para ele. Não é o condão de Deus, fala assim, então receba. Não, foi porque ralaram, foi porque trabalharam. Tem coisas que Deus ajuda. Eu quero que você preste muita atenção naquilo que Deus tem para falar nessa noite. Tem coisas que Deus ajuda e tem coisas que Deus lhe presenteia. E as que Ele presenteia são coisas que o dinheiro não compra. Pode ter 1,9 bilhão na conta, mas se o cidadão tiver um câncer no pâncreas, ele vai morrer. A única pessoa que pode salvar ele, que vale muito mais que 1,9 bilhão, é Deus. Então, para um Deus grande, a gente pede coisas grandes. Aquilo que o ferrugem e a traça come, isso é coisa pequena, porque isso fica. Então, Salomão ele pede apenas sabedoria, e Deus se agrada disso. Então Deus fala assim, além da sabedoria que você acabou de pedir, rapaz, eu vou te dar tudo aquilo que qualquer mortal pediria: a riqueza, vitória sobre seus inimigos e longevidade de vida. Quem busca primeiro a sabedoria que vem de Deus, e nós já lemos isso em Mateus capítulo 6, verso 34, está buscando o reino de Deus. E quem busca em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas são acrescentadas. Só que estão buscando aquilo que pode ser acrescentado e não primeiro o reino. Se eu buscar primeiro Deus, se eu buscar primeiro a sua justiça, isso aqui é um exemplo clássico. O que Salomão pediu? A sabedoria da parte de Deus para ele reinar, com a sabedoria de Deus. E Deus diz o que para ele? Porque você pediu isso, as demais coisas serão acrescentadas. E ele se torna um cidadão que a palavra do Senhor diz muito sábio. Eu pergunto para vocês aqui hoje, quem foi o personagem mais sábio da Bíblia Sagrada? Jesus. Está engraçadinho, né, pastor? Você está falando Salomão, de repente você chega com Jesus. No Velho Testamento, nesse período, foi o rei Salomão. Amém? Salomão pediu sabedoria e o que Deus deu? Salomão pediu sabedoria e o que Deus deu? Confusão. Capítulo 3, verso 4. No verso 16. Ele acabou de ter essa experiência com Deus, gente. E é em cima desse texto aqui que eu quero trabalhar hoje. Capítulo 3, verso 16.
Deus fala assim: você quer sabedoria? Vou dar sabedoria. Que vem agora, verso 16, capítulo 3, verso 16. Se puder, joga na tela para mim. Então vieram duas prostitutas, logo em seguida, gente. Vieram duas prostitutas ao rei e se puseram diante dele. E disseram-lhes uma das mulheres: ah, Senhor meu rei, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz a um filho. No terceiro dia, ou seja, 3 dias depois do meu parto, esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós duas. De noite, morreu o filho dela, porquanto ela deitou sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto eu dormia, tirou-me o meu filho do meu lado, e deitou nos seus braços, e o seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas de manhã, repete comigo, de manhã. Que hora que ela foi? Que hora que trocaram as crianças? Meia-noite. De madrugada ainda está escuro, ela foi dar mamar. Mas de manhã, levantando de madrugada para dar mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele de manhã, eis que não era meu filho. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu, e o teu é o morto. Porém esta disse: não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. E assim falavam diante do rei. Então disse o rei Salomão: bom, esta diz: esse que vive é meu filho, e teu filho é o morto. Esta outra diz: não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: então tá bom, tragam-me uma espada. Trouxeram a espada diante do rei. Disse o rei: divide em 2 partes o menino vivo, dai a metade a uma, e a outra metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor, abre parênteses, porque o amor materno se agradou por seu filho, se aguçou por seu filho. E disse então: ah, Senhor meu, dai-lhe o menino, presta atenção aqui, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. A outra dizia: nem meu, nem seu, que seja dividido. Então respondeu o rei: dai a primeira o menino vivo, não o mateis, porque essa é sua mãe. Tenso, né? Salomão pediu o quê? Sabedoria. O que Deus deu? Confusão. Você pede para Deus dinheiro, Deus dá o quê? Trabalho. Deus me faz crescer, eu estou querendo crescer. Fique sabendo que todo crescimento dói, gera dor. Jabes um dia orou: Senhor, alarga as minhas fronteiras. Amados, alargou, lascou. Você sabe por quê? Se Deus aumentar as suas fronteiras, aumentarão as terras para você administrar, aumentarão os impostos que você vai ter que pagar, aumentarão a responsabilidade em ter que cuidar. Quando Deus em algum momento diz que vai te dar algo grande, muitos saem glorificando a Deus, né? Glória a Deus, Deus falou comigo. O profeta se levantou, apontou o dedo para mim e falou assim: desde que Deus está te dando algo grande. Tá bom, saiba que a bênção virá acompanhada de responsabilidade grande também. Tem gente que quer ser grande com responsabilidade pequena. Tem gente que quer conquistar sem fazer força. Tem gente que acredita no Aladim. Quer casar com uma grande bênção. Eu estou orando para casar com uma grande bênção, mas quer continuar com a responsabilidade imatura, responsabilidade pequena.
Você ora, Senhor, eu quero casar. Eu não vou perguntar aqui não, quem está orando que quer casar não, né? Tem alguma coisa errada nessa oração? Senhor, eu quero casar? Não. Ah, pastor, tem gente que se acha encalhado sendo solteiro. Eu digo não, encalhado é aquele que casa errado. A Bíblia diz que quem é solteiro cuida das coisas do Senhor. E quem é casado cuida do que, gente? Confusão. É ou não é? É a união de dois pecadores. Faz parte. Aquele que é bem casado nunca pensou em divórcio, né? Mas com certeza já pensou em gastar seu réu primário. Já pensou, já. Com certeza. Nunca pensei, pastor, em separar, mas em assassinato, sim, mas... Quem falou isso um dia foi Billy Graham, tá, gente? Não foi aqui, não saiu do altar, não. Ele brincando com a esposa, foi uma entrevista com a esposa dele. Você já pensou em matar? Você já pensou em se separar? E o casalzinho já bem velhinho, o Billy Graham, a esposa dele, a Dulce, falou assim, não, separar não, mas assassinato a gente já pensou assim. Tudo que você pede tem consequência, amém? Salomão pediu sabedoria, então Deus lhe deu logo de cara uma confusão para resolver. É legal que esse texto já vem logo em seguida. Aliás, está dentro do mesmo capítulo, capítulo 3. Então, situações difíceis é que de fato vai revelar sua essência, vai revelar o que você de fato é. Quando está tudo bem, quando está tudo lindo, está tudo maravilhoso, meu irmão, não precisa ser bom não. Mas agora quando o tempo fecha, quando as ondas se levantam, quando o mar encrespa, quando a tempestade vem, quando as dificuldades, como que você resolve? É aí que se revela quem é de fato você. Davi era só um pastorzinho de ovelha, até aparecer Golias. Golias era um problema? Era um problema. Mas era um problema que fez Davi se revelar a essência que havia dentro dele. Quando Golias aparece, se revela a essência de um menino que diz, eu vou moer esse cara. Todo mundo estava com medo, 40 dias ali tremendo. E ele fala, não vai falar assim do meu Deus, nem do exército do Deus vivo, não. Eu vou quebrar esse cidadão. Mas como você é pequeno? Não, você vai ver. Davi não mede consequências quando é dominado pela sua essência. Vou repetir, você não deve, de forma alguma, medir as consequências quando você é dominado pela sua essência. Porque tudo na vida gera algum tipo de consequência. Vocês conhecem a história de Naamã. Naamã era um general da Síria. Ele foi para Israel. E lá em Israel ele trouxe uma menina. E essa menina, uma menina conhecida na palavra do Senhor como menina escrava. E aquela menina vivia, antes de Naamã levar, a gente fica imaginando uma menina de 10, 11 anos, como que ela vive? Ela vive na casa dos pais, ela brinca de boneca, ela brinca com os irmãos, ela tem seus amiguinhos, ela vai à escola, e de repente ela é tirada desse lugar. Já não tem mais o pai, não tem mais a mãe, não tem os tios, não tem os amigos, não tem mais a boneca, não tem mais nada. Ela se torna uma escrava, e agora o que ela faz? Só trabalha. Ela teria todos os motivos para odiar aqueles que a roubaram dos seus pais, da sua família, da sua casa. Mas quando ela viu o drama daquele que o prejudicou, quando ela vê o drama de Naamã, eu acho lindo, ela teve misericórdia. E ela falou de Deus para ele, que havia um homem, um profeta do Senhor em Israel, em Samaria. A essência da menina não era da escrava. A essência da menina emergiu, apareceu. Amém, amados? Apareceu no momento que ela sentiu compaixão. A jovem, ela tinha tudo para ser uma jovem rebelde, amargurada, mas a essência daquela menina era de missionária em terras estrangeiras. Ela falou do amor de Deus em outra pátria. Toda oração será respondida, mas nem sempre será do jeito que você quer. Salomão disse, eu quero ser sábio, Senhor, só isso. Então o Senhor fala, então bora, vamos descendo daí,
que eu já vou abrir as portas de confusão para você exercer a sua sabedoria. Quando chegam na sua presença, é o texto que nós lemos, duas mulheres gritando, imagina como que elas já vêm. O dia amanheceu, a outra falou: opa, esse menino não é meu, tem coisa errada aqui, esse que está no seu colo é meu. Ela fala: não, o seu é o morto, o meu é o vivo. Então vamos lá ver com o rei. Quem julgava era o rei. E chegam gritando com dois pacotinhos, um vivo e outro morto debaixo do braço. E estão gritando. Uma tem um filho vivo, segurando nos braços, e a outra tem um filho morto. Salomão chega e fala: que gritaria é essa? O que está acontecendo? E aí elas relatam a história. Uma das mulheres diz: essa mulher dormiu em cima do filho dela e o matou. Ela foi até a minha cama à meia-noite, à noite, eu não vi, eu estava dormindo, tirou meu filhinho vivo, pegou o filhinho dela morto e colocou no lugar. Dá para imaginar também o seguinte, que ela teve tempo, ela planejou, ela tirou a roupa do que estava morto, colocou naquele que estava vivo, tirou a roupinha do que estava vivo, colocou naquele que estava morto. Criança pequena parece que tem tudo a mesma cara, parece que nasceu esses dias, e à noite ninguém vai perceber. A outra contesta dizendo: não, esse aqui é meu, o dela é o morto. Então começa o barraco de novo na presença do rei. Salomão então manda parar a gritaria. As duas prostitutas já não são bem vistas pela sociedade, porque lá no livro de Levíticos diz que elas não teriam acesso de jeito nenhum aos juízes. Imagine na autoridade máxima do estado agora, que é um rei. Sem chance. Salomão diz ao servo dele: ó, traz a espada e parta o menino vivo ao meio. A mãe que roubou o filho diz o seguinte: é bom dividir mesmo, nem para mim nem para ela. A mãe verdadeira diz: não, meu senhor. Lembra que eu falei para vocês, presta atenção nessa frase: ah, meu senhor, entrega a criança para ela. Você sabe por que ela disse isso? Eu prefiro vê-lo vivo na mão de outra do que ele morto na mão de ninguém. Muitas vezes a gente está querendo se apegar tanto às coisas, a gente está esquecendo da justiça de Deus. Salomão então, o que ele faz? Ele dá o veredito, e ele diz: entrega a criança para essa mãe, porque ela demonstrou amor e compaixão. Então, meu irmão, vamos lá. Salomão não lutou com grandes inimigos, não teve. Salomão, em todo o seu reinado, você vai ver que Salomão não deu um tiro, não precisou. Todo mundo tinha medo de Salomão, todo mundo temia Salomão. Salomão, ele era um diplomata. Salomão sabia negociar. Salomão, ele casou com um monte de mulheres, para fazer acordos. Salomão, quando percebia que tinha algum país, alguma nação querendo de alguma forma invadir, ele chamava o rei, falava assim: vem fazer uma visita em Israel, vem conhecer aqui. E o cara fala: por que esse cara está me chamando para conhecer Israel? Fala assim: amanhã tem um desfile, eu queria que você participasse comigo, sentado aqui no trono, e nós vamos ter um desfile aqui, vai ser muito legal. E eles iam, e de repente, meu irmão, todos os reis que um dia estavam pensando em fazer guerra com Salomão desistiam, porque ele começava o desfile. Primeiro vinha toda a tropa de infantaria a pé, depois vinha todos os carros, depois vinha todos aqueles montados, depois vinha, gente, era um arsenal monstro, que não parava de passar soldado, não parava de passar as armas, não parava. Mas assim, tinha uma hora certa, mais ou menos meio-dia, surgiam lá no começo da avenida 300 homens, segurando 300 escudos de ouro, e aquilo refletia, e aquilo era a imponência poderosa do poder, da soberania. E os caras pensavam: não vou fazer guerra com esse cara não. Então Salomão não teve inimigo para lutar, não tinha o porquê, mas a sua sabedoria que Deus lhe deu, isso fez Salomão crescer. Foi ao que ele pediu, Deus deu, e aquilo que Deus deu, fez ele crescer.
E eu quero agora, na aplicação, dizer para você que virão desafios na sua vida que serão para você crescer. Não é para te matar, não é para fazer você sofrer, mas para você crescer. E digo mais, não tenha medo de crescer. Acredite que Deus tem um propósito nesse crescimento. Deus não levantou Golias para matar Davi, Deus levantou Golias para honrar Davi. Deus levantou Golias para revelar a covardia de Saul e a coragem de Davi. Deus levantou Golias para tirar Davi do anonimato. Então, se surge alguma situação na sua vida, é porque Deus está fazendo você se mexer. Alguma coisa tem que acontecer. Eu estou com um problema, pastor, na minha família, eu estou com um problema no trabalho. Pega isso como um sinal de Deus. Deus está trabalhando, Deus está querendo que eu cresça nesse negócio aí. Procure entender o que Deus tem por trás disso. Agora, se você tem medo de ser criticado, se você tem medo de correr risco, se você tem medo de errar, é simples. Não faça nada, não fale nada, não seja ninguém nesta vida, nessa terra, e você terá sido apenas um peso. Do contrário, meu irmão, tem que derrubar todos os dias um gigante. O dia que você fizer algo relevante, sabe que grandes sonhos despertam grandes inimigos. Então, o dia que você fizer algo relevante, você pode entender que vai ter gente torcendo contra, mas continue. E o que nós aprendemos aqui, algumas coisas nesse evento? Primeira, a crise nos ajuda a selecionar pessoas. Repete comigo, a crise nos ajuda a selecionar pessoas. As mulheres moravam juntas, sim ou não? A mulher que teve um filho roubado, ela acabou de descobrir naquele dia que colocou dentro de casa uma serpente. Com certeza essa mulher não aceitou mais compartilhar depois do evento, compartilhar do mesmo teto com essa outra. Aí ela, como que eu fui deixar essa criatura morar dentro da minha casa todo esse tempo? No Getsemane, ele estava cercado de 12, suando gotas enormes de sangue, numa aflição grande. Quando chega a crise, quando chega os seus algozes querendo prendê-lo, aí ele descobre um pouquinho mais. Ele descobre aquele que se esconde, aquele que foge, aquele que beija com a traição, aquele que nega, aquele que arranca a espada. São os piores momentos que se revela os melhores amigos e também os piores. Enquanto está tudo bem, meu irmão, enquanto é festa, enquanto é confraternização, o que a Letícia hoje ministrou? Para a gente se abraçar. O que a Mariana pregou hoje de manhã? Unidade, do gostar e do amar. O que foi ministrado hoje de manhã? Do tolerar e do suportar. Mas, pastor, enquanto está essa beleza, essa maravilha, é festa, é confraternização, é amigo secreto, enquanto está tudo bem, é beijo, abraço, né? As pessoas chegam, amada, que saudade. Quando a pessoa já fala amada, porque não sabe teu nome, tá bom? Então essa é uma desculpa, tá bom? Ai, que saudade de você, estava com saudade de você. E porque está tudo bem, meu irmão. Se o tempo fechar, quando o tempo fecha, são os poucos que ficam, cada um sai para o lado, e as coisas, e você olha, muitas vezes você não vê praticamente mais ninguém. Por isso que eu sempre falo, gente, vamos parar com esse negócio, essa gíria moderna, tamo junto. Não, o pessoal aqui está acostumado comigo aqui na igreja, não vem com esse negócio, tamo junto. Nós caminhamos junto, nós vivemos junto, tá? Mas esse tamo junto, cara, eu tenho um pé atrás com ele. Então o que eu vejo aqui? Saiba selecionar quem vai com você. Qual que é o primeiro que eu ministrei? A crise nos ajuda a selecionar pessoas. Então saiba selecionar quem é que vai com você.
A culpa do barco, lembra o barco que Jonas estava, que quase afundou? Lembra disso? A culpa não era de Jonas, a culpa é do capitão, que vendeu um bilhete, sem saber por que Jonas estava fugindo. Não quis saber dos antecedentes, apenas quis saber do dinheiro da passagem. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Quem é que entra na sua casa? Quem tem permissão de transitar dentro da sua casa? Com quem você compartilha as fotos da sua família? Para os homens, da sua esposa, da sua filha. E vou mais longe, quando vão à praia, na relação familiar, com quem você compartilha? Quem que você coloca dentro da sua empresa? Quem que você traz para ser seu sócio para uma sociedade? Cuidado. Ah não, pastor, mas é crente. Cuidado, aí que você tem que tomar cuidado, aleluia. Cuidado. Mesmo assim tem que vigiar. Saiba que amar as pessoas é servi-las e não carregá-las. Vou repetir. Ah, mas eu sou cristão, eu tenho que amar as pessoas. Sim, serve, não precisa carregar. Nós fizemos um trabalho com moradores de rua aqui por muitos anos. A gente sentava ali na sarjeta, comia junto com eles, ministrava na vida deles, depois nós víamos embora. Eu nunca trouxe nenhum para dentro da minha casa. Carregar não, servir sim. Nem Jesus carregava a multidão. Ele carregou apenas 12, e assim no meio tinha um que o traiu. Existem crises que nos ajudam a selecionar nossas alianças. Essa mulher, ela colocou dentro da sua casa uma outra mulher que parecia confiável, até o dia que revelou a essência do mau caráter que ela tinha. Presta atenção. Às vezes você precisa de um auxiliar dentro da sua casa, alguém para ajudar nos afazeres da sua casa. Presta atenção. Você precisa lá no seu trabalho, você está precisando conversar com alguém, você está precisando de alguma forma expor alguma situação íntima da sua vida. Tem gente que está com o casamento pendurado, que as coisas não estão indo, está tudo inclinado para baixo, a coisa está indo, e vai se aconselhar com alguém que já se separou 5 vezes. Presta atenção. Essa mulher, ela não percebeu, ela estava dormindo, que a outra mulher dormiu em cima do filho dela, que matou o bebê. Acordou no meio da noite, trocou o bebê, os bebês, trocou as roupinhas dele, para parecer que de fato era dela mesma. Ela teve tempo de planejar enquanto a outra estava dormindo. Quando ela acorda para amamentar o seu filho, ela tem um morto ao seu lado. E eu pergunto para você, meu irmão, que sono é esse? Que ela não viu toda a movimentação, um sono profundo, um sono perigoso, onde ela não acorda, onde ela não vê o que está acontecendo debaixo do seu nariz. E aí vem para a aplicação. Cuidado, pois podem estar mexendo nas suas coisas, nas coisas que você mais ama, e você não está percebendo porque você está dormindo. Pode estar mexendo nos seus filhos, na internet, e você não tem tempo para ver, porque você está no sono do trabalho, no sono das atividades, ou então no sono da era digital, viciado num celular o tempo todo, e a criança querendo, perguntando, puxando o seu vestido, puxando a sua camisa, pai, e você está dormindo na era digital, e estão roubando a inocência dos seus filhos.
está roubando a relação familiar. Ontem foi ministrado para o departamento de comunicação sobre a mesa. A mesa agora se tornou uma reunião de quem tem o celular que responde mais rápido. Gente, eu tenho visto, eu e a pastora, a gente tem saído, a gente tem olhado nos cafés, né, nos shoppings, tal, o pessoal ali, eles não sentam mais para conversar. O pai está no celular, a mãe está no celular, e para a criança calar a boca, dá um para a criança também. Eles estão dormindo. Eles estão dormindo. Que sono é esse? Estão roubando o que Deus te deu, e você não acorda. O seu trabalho, o seu casamento, o seu ministério, sua família, seus filhos, e você não acorda. O seu sono não pode ser maior que o seu sonho. Repito, o seu sono não pode ser maior que o seu sonho. O seu cansaço não pode ser maior que o seu propósito. O seu sono não pode ser mais profundo do que o seu sonho. Acorda, pois aquilo que você gerou deve ser vigiado. Essa mulher não vigiou. E a Bíblia diz: desperta tu que dormes. O texto diz que então ela acordou para amamentar ainda escuro. Mas ela não tem como amamentar aquilo que morreu. Ela não tem, criança morreu. Ela traz para o peito, mas a criança não reage. Então ela descobre naquele momento que a criança morreu. Então ela percebe que nem todo mundo pode entrar na sua casa. Segundo, não acredite na voz da escuridão. Essa mulher só vai perceber que o filho não é dela quando amanheceu. Vocês conseguem entender todo o cenário de uma noite? O que já aconteceu nessa noite? Meia-noite, uma mãe dormindo em cima da outra criança, de uma criança, mata a criança, sufocada, e a criança morre. Essa mãe vai lá, troca ela com uma outra criança, troca a roupinha para ficar parecido. Pega a criança viva, traz para o colo dela. Pega a criança morta e coloca no colo da outra mãe que está dormindo, do lado da mãe que está dormindo. A noite vai passando. Durante a madrugada, essa mãe que está com a criança morta do lado, ela levanta: deixa eu dar mamar para o nenê. E o nenê não pega o peito, ela percebe que o nenê está frio. Ela só vai perceber que essa criança não é dela quando amanheceu. Durante a noite, ela não percebe. Os bebês tinham a mesma idade, recém-nascido, tudo parecido. A roupinha era que ela tinha colocado realmente no filho dela. De manhã, quando o sol apareceu e clareou, então ela viu que ela havia sido roubada, e ela tomou a decisão. Agora presta atenção. Por que esperou amanhecer? Nunca tome decisões precipitadas em ambientes escuros. Nunca tome decisões precipitadas no calor da fúria. Nunca tome decisões precipitadas em ambientes escuros. Tem momentos que você está tão triste, que você está tão revoltado, você está tão angustiado, que não é hora de você tomar nenhuma decisão. Não tome decisão no calor da raiva e da angústia. Nunca tome decisão com seu rosto banhado em lágrimas. O que leva muitos, e a gente passou o mês de setembro, setembro amarelo, que foi um mês que trabalhou na questão do transtorno, que leva muitos a dar fim na sua vida, que é do suicídio. O que leva muitos a dar fim à sua própria vida é tomar a decisão no escuro. Uma pessoa em depressão, ela prefere ficar em que ambiente, gente? Com luz? Não, no escuro. O ambiente que nós nos conformamos reflete o estado da nossa alma. O ambiente que nós nos conformamos reflete o estado da nossa alma. Aquela mulher achava que seu filho estava então morto, até quando chegou a luz de manhã.
quando a escuridão disse para ela: seu filho morreu. Mas quando chegou o dia, quando clareou, ela diz: morreu não, o meu está vivo, esse não é meu. Não acredite na voz da escuridão. O diabo quer fazer com que você acredite na voz da escuridão. Ele quer te enganar. Aquela outra mulher deixou a criança morta do lado daquela outra, fala assim: está escuro, ela não vai saber, já troquei a roupinha, deixa ela lá. Mas é isso que o inimigo quer muitas vezes fazer, um paliativo ali para te enganar. No escuro, quando ela percebeu o filho morto, ela deve ter chorado, até que amanheceu. Mas quando amanhece, a verdade aparece. Deus está cuidando daquilo que você gerou, meu irmão. E aquilo que você gerou não morreu não, tá? Aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus colocou na sua mão, são seus filhos, é tua empresa, é o teu trabalho, é o teu casamento. Isso foi gerado pelo Senhor. Isso foi gerado por você através do Senhor. Não tome decisões no escuro, quando o assunto é aquilo que Deus te deu. Deus está cuidando daquilo que você gerou. Não deixe momentos escuros, problemas, dentro da sua vida, fazer com que você perca a esperança, porque o sol da justiça irá trazer a verdade que a escuridão tentou encobrir. Terceiro, não abra mão daquilo que Deus fez você gerar. Quando o sol nasce, ela olha para o menino morto e diz: não é meu. A luz trouxe a verdade. Ela olha para o lado e vê seu menino vivo no colo de outra, e ela diz: esse filho é meu. Ela não se conforma. Quanta gente se conforma com aquilo que lhe foi tirado. Agora nós vamos falar um pouquinho de conformismo. O conformismo ele é tão danoso como a incredulidade, gente. Tem gente que já se conformou com tudo. Esse cenário talvez que Deus te permitiu que você estivesse vivendo, é para que você se mexa. O diabo vem roubando aquilo que muitos têm gerado, e muitos se conformam e dizem: mas pastor, eu vou reclamar para quem? Tem muitos que aceitam, falam: eu vou fazer o quê? Não tem para quem reclamar, não tem o que fazer, aconteceu. Espera aí, querido, se é algo que você gerou e foi Deus que fez você gerar, meu irmão, não se conforme. Outros veem seus sonhos serem roubados e dizem o mantra do conformismo, ah, pastor, não era para ser. Quem já ouviu aqui não era para ser? Quantas pessoas falam isso? Ah, pastor, não era para ser, não era para mim. Outros, eles espiritualizam o conformismo dizendo: ah, não foi a vontade de Deus. Outros dizem: ah, o Espírito Santo não permitiu. Para com isso. Conformismo. A confusão começa dentro da casa, porque a mulher, e ela não se conformou, ela falou: vamos para diante do rei. Isso alguém precisa julgar, alguém precisa resolver essa parada aqui. E elas aparecem diante de Salomão. E chega o momento diante do impasse, que elas não tinham mais para quem apelar, senão para o rei. Elas são sozinhas, não tem família, elas mesmas dizem, não tinha mais ninguém dentro de casa. Não tem exame de DNA, não tem testemunha. Então elas procuram o rei. Eu não sei se você já passou por algum momento desse na sua vida, onde você não vê mais saída, onde você não tem mais para quem recorrer. Você não pode falar nem com sua esposa. Você pode, tem coisas que a gente nem consegue falar com ela. Tem mulheres que não conseguem nem falar com seu marido, porque são situações complicadas. Você não pode falar para um amigo, você não pode falar para ninguém. Essa mãe aqui, ela não tinha saída. Seu filho vivo está no colo de uma outra mulher, e ela segura um menino morto. A idade é a mesma, a roupinha é a mesma. Que armação do inferno
e não tem para quem recorrer. Então, ela lembra que existe alguém. Ela lembra que existe justiça, sim. Ela lembra que existe alguém cheio de sabedoria. E então ela vai na presença do rei. Apesar delas viverem à margem da lei, por serem prostitutas, elas buscam o rei. Por que Salomão atende elas, pastor? Você imagina, Salomão não atendia só ela. Salomão atendia uma fila de gente, todos os juízes, reis, tinha uma fila de gente lá fora esperando falar com o rei. Todos eles traziam uma demanda. Ele tinha todo o direito de não atendê-las, por elas serem, como eu já disse no início, prostitutas. Mas por que Salomão o atendeu? Porque tem uma mãe que tem um filho vivo e entregaram para ela um filho morto. Uma mãe não desiste. Mãe não desiste. Aliás, se tem um trem que não desiste, é mãe. Ela repete para você todos os dias as mesmas coisas, ela não desiste. Todos os dias ela fala a mesma coisa para você, ela não desiste. Aliás, mulher não desiste, né? Se você olhar hoje, a gente atende famílias, casamento. Quem é que mais luta pelo casamento hoje? A mulher. Ela não desiste. Pensa num trem resiliente. Ela não desiste. É ela que vem para a igreja, ela que ora, ela que busca. Mulher, ela não desiste. Em outras áreas você vê que a mulher, por exemplo, mulher luta contra o seu cabelo uma vida inteira e não desiste, amém, amados? Não desiste. Mulher anda de salto, cara. E ela anda de salto para combinar com a roupa. Pode estar frio, pode estar sol, né, irmã? Pode estar frio, pode estar sol. Gente, calor. Ela prefere ficar bonita com os pés cheios de bolha e calo, mas vai para a festa. Você, homem, já tentou usar salto? Está repreendido, né? Queima, Jesus. Ah, Deus, deixa quieto, né? Não vou mexer com isso não. Está doendo, mas ela não perde a pose. Ninguém percebe que ela está com dor. Sabe quem percebe? Sim, lá na festa, as mulheres sabem disso, né? Quem percebe, pastor? Aquele enxame de mulher que vai para o banheiro tudo junto. Mulher não tem isso, não? Vamos para o banheiro, amiga, junta umas 15, vai tudo para o banheiro. Você já viu o homem fazer isso, ir para o banheiro e falar, amigo, vamos para o banheiro? Não vai, não. Um dia eu estava falando com a irmã depois do culto, ela não estava conseguindo falar. Eu falei, irmã, você está com dificuldade? Ela falou, não, é a cinta. Falei, arranca essa miséria, irmão, vai lá no banheiro, lá arranca isso aí, conversa. Respira, senão você vai morrer. Essa mãe não desiste. Ela está vendo seu filho vivo, só que no colo de outro. Ela vai lutar até o fim. Não interessa a lei, não interessa se não tem testemunha, não interessa se não tem conselho tutelar, não interessa. Eu quero meu filho, Deus me deu, é meu. Se você anda entregando de mão beijada o que Deus tem te dado, eu quero encorajar você a não se conformar. Amém, amados? A não se conformar. Nós tivemos na nossa família, no ano de 2020, final de 2020, um problema do passado, que não era nosso mais, e de repente a justiça achou de encontrá-lo, a gente, e houve um bloqueio de uma reserva que a gente tinha, que era tudo que a gente tinha, e o banco, e o bloqueio judicial tomou. Nós não nos conformamos, a gente não tem nada a ver com isso. Esse juiz não conhece a história, e a gente não aceitou. É meu, e Deus há de fazer justiça, e Deus faz justiça, gente. Você não entrega não, é seu, a bênção é sua, e estão querendo te roubar. Coloca diante do Senhor. Aqui elas vão colocar diante do rei.
No meu caso, Deus fez devolver, porque era injusto, e não era deles, era meu. Eles se apresentam, elas aqui se apresentam diante do rei. E aqui, o que me encanta nesse texto é que o rei abriu as portas do palácio para essas duas mulheres não merecedoras. E isso se chama graça. Isso é favor do rei. Porque nós não merecemos de jeito nenhum, mas ele nos recebe. Ele nos ouve. Ele nos julga com amor. No palácio tem muita gente, a fila é grande. Elas estão segurando 2 sonhos, um morto e outro vivo. Quando se apresentam diante do rei, cada um conta a sua história. Cada um conta a versão. O meu filho estava dormindo comigo, ela veio, tirou meu filho vivo, ficou com ela e o dela, colocou aqui. Não, não é não, o seu filho é o morto, o meu... Não. Salomão fala, para tudo. Chega, traga uma espada. E o que eu aprendi aqui? É a única vez que a espada entra em cena, sem ferir ninguém. A espada revelou a verdade. Quando a espada entrou na sala, a verdade apareceu. O que a Bíblia diz sobre a espada, pastor? Hebreus capítulo 4, verso 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações. Quando a espada entra, a verdade aparece. Isso serve também para a aplicação da nossa vida. Quando a palavra entra, quando a espada entra, a verdade aparece na nossa vida. Sempre. Seja no nosso casamento, seja na empresa, seja no seu relacionamento, seja na sua igreja. Quando os princípios da espada entram, a verdade aparece. A espada está na mão do rei, mas ele não fere, ela trata. A palavra do Senhor diz sobre a armadura de Deus: revestivos de toda a armadura de Deus, para que estejais firme nos dias de luta. Revestivos com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, o cinturão da verdade, os calçados da pregação do evangelho e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tem gente que não pega nisso aqui de jeito nenhum. Isso aqui é a espada. É aqui que está a verdade. E quando você está com ela, a verdade prevalece. E aqui, diante da espada, aquela mãe diz: entrega, o Salomão diz: entrega o filho vivo para essa mãe. Sabe o que essa mãe estava dizendo? Eu não quero metade. Não quero. Eu quero o meu. Não adianta. Não adianta, corta no meio. Não. Eu quero inteira. Deus não entrega meia bênção, nem faz meia obra. O diabo, quando sabe que vai perder, ele apela para, de alguma forma, negociar com você. A outra mãe então diz: divide a criança, nem para mim nem para ela. E o que vem na aplicação disso aqui, amados? Não aceite a metade daquilo que você tem direito pelo todo. A sua casa é sua, sua família é seu, sua esposa é sua, seu marido é seu, seus filhos são seus, a sua empresa é sua, a sua igreja é sua. Você não tem que negociar com ninguém. Com Deus não existe meia bênção. Deus não é um Deus de metade. Não abra mão daquilo que Deus lhe deu. Não aceite negociar a metade com o inimigo. Presta atenção quando o rei disse que ele dá o veredito. Ele diz o seguinte: entregue o menino vivo, de modo nenhum o matareis. Isso foi o que o rei disse. Isso é o que o rei disse. Mas você percebe que a mesma frase que a mulher disse para salvar o menino, quando ele disse: eu vou matar, vou dividir, sabe o que ela disse? Ela disse o seguinte: entregue o menino vivo, de modo algum matareis ele. A mesma frase da mulher o rei usa.
A mesma frase sendo dita pelo rei é a mesma frase da mãe. O rei usou do mesmo decreto que a mãe verdadeira. O que eu aprendo aqui, pastor? Aquilo que você fala vira decreto diante de Deus. Muito cuidado. Aquilo que você fala vira decreto diante daquilo que você gerou. Tome cuidado com aquilo que você fala, pois aquilo que você fala pode virar decreto a seu favor ou contra você. Tem uma mensagem minha muito antiga que se chama O Poder Destrutivo das Palavras. Aquilo que a gente verbaliza, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente diz, tem um peso enorme. Muito cuidado com aquilo que você libera dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro do seu casamento. Muito cuidado com aquilo que você expõe, com aquilo que no momento de raiva porque o diabo ele não tem poder sobre os pensamentos, mas ele tem legalidade sobre aquilo que você libera através da palavra. Se você toda hora está xingando, se você toda hora está amaldiçoando, se você toda hora está falando palavrão, se você toda hora está... Meu Deus, Deus não tem nada com isso, Deus não se envolve nesse negócio não, mas o inimigo vai anotando tudo. Tem gente que só amaldiçoa, qualquer coisinha que dá errado, vai bater um prego, o prego escapa, pega no dedo, fala um palavrão, ou então fala uma tragédia. Meu irmão, minha irmã, não faz isso não. O poder da palavra, ele pode gerar bênção, como ele pode sim gerar maldição. Que palavras você tem liberado a seu respeito e a respeito daquilo que você gerou? A última palavra aqui vai ser do rei. O rei vai devolver aquilo que é seu de direito. Nós falamos 4 pontos. Primeiro, a crise nos ajuda a selecionar pessoas. Segundo, não acredite na voz da escuridão. Terceiro, não abra mão do que Deus te fez gerar. E quarto, foi o que nós lemos. Agora, fale com o rei. O nome do rei era Salomão. Era por quê, pastor? Porque ele morreu já faz 3.000 anos. Mas nós temos alguém que julga nossas causas, que intercede por nós, onde a sua palavra é a espada que entra sem ferir, e quando entra, a verdade aparece. Alguém mais sábio que Salomão. Jesus é a própria personificação da sabedoria e da verdade. Jesus é o justo juiz. Como você tem feito? A quem você tem levado os seus problemas? Quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou no templo de cima até embaixo. Para quê? Essas duas mulheres, elas viviam à margem da sociedade, e elas tiveram acesso ao rei. Ela, pela religião, ela não poderia ir até a presença do rei, porque elas eram prostitutas, eram pecadoras. Quando Jesus entregou a sua vida no Calvário, o véu se rasgou de cima a baixo, e dando liberdade para mim e para você, que também somos pecadores, nós não somos melhores que ninguém, também ter acesso ao rei, ter acesso ao Senhor, ter acesso à verdade, ter acesso à palavra, ter acesso à luz. Nós vivíamos na escuridão, preso, amarrado, sem saber o que fazer, apenas chorando, porque nós não estávamos vendo a verdade. Nós estávamos sendo iludidos, nós estávamos dando margem para a escuridão. A voz da escuridão é que comandava a nossa vida, até o momento que a gente fala: não, amanheceu, e aquilo que eu gerei, aquilo que Deus me deu, é meu. A audiência com o nosso rei não se dá no palácio. A palavra do Senhor diz que quando você quiser conversar com o rei, com aquele que é a palavra, com aquele que é a verdade, com aquele que vai trazer luz, e com aquele que é a personificação da sabedoria, entra no seu quarto. Não é só na igreja, mas entra no seu quarto, fecha a porta, fale com seu pai, com o rei, em secreto, e ele em secreto te ouve.
Quem entra na sala do trono não é quem merece, mas quem precisa. Quem entra na presença de Deus não é quem merece, é quem precisa, é quem quer. Qual é a sua causa hoje que você traz na presença do Rei? Qual é a causa que você hoje traz diante do Senhor? E você fala: Senhor, eu estou com essa situação, e o Senhor me dá liberdade de comparecer diante do Senhor. Então eu quero que você agora se coloque em pé. Se tem alguma situação, meu irmão, de domínio próprio, se tem alguma situação, querido, daquilo que você fala, se tem alguma situação que você se vê injustiçado, se tem alguma situação que você sente que roubaram seus sonhos, que roubaram de você aquilo que você tinha, como limpo, como claro, como transparente na sua vida, você percebe que isso foi tirado de você. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, orar por você. Ah, pastor, roubaram a minha infância, e eu carrego essa tristeza até hoje. Pastor, o meu casamento, minha relação com minha esposa, com meu esposo, está muito confusa, é o inimigo que está querendo roubar. A minha vida profissional, pastor, hoje já não anda, está amarrada. Pastor, eu mais tropeço do que ando. Eu quero ver a minha vida consertada. Coloca isso diante do Senhor. Minha vida ministerial ficou engessada, pastor. Tive uma decepção no passado. Roubaram na calada da noite o meu ministério. E Deus nessa noite quer te devolver. Porque aonde aparece a palavra do Senhor, aonde tem a palavra, a verdade surge. Em nome de Jesus. Abaixa a tua cabeça. Senhor Deus e Pai, a sua palavra, ela é verdade, é como uma espada de 2 gumes, Senhor Deus querido, que entra e não fere, Senhor Deus querido, a carne, mas ela fere, Pai amado, ela transforma, ela cura, meu Pai, aquilo que está contaminado. Deus amado, Deus forte, eu peço, Senhor Deus querido, que nesta noite o Senhor, Pai amado, venha visitar os teus filhos que aqui chegaram, que estão na tua presença, buscando em ti, Senhor Deus querido, um veredito. Estão aqui diante do Senhor, buscando em ti, Pai amado, uma solução, buscando em ti, Senhor Deus querido, nesse lugar, Pai amado, buscando, Pai amado, uma resposta. Quantas pessoas entraram aqui nessa noite buscando em ti, Pai amado, uma resposta. Deus amado, Deus forte, eu te agradeço, eu louvo e exalto o seu nome, meu Pai, porque o Senhor é misericordioso e permite que entremos na sua presença, que possamos ver a tua face, que possamos entregar, Pai amado, o nosso fardo a ti. A tua palavra diz, Senhor Deus querido, para a gente trocar, para que a gente venha verdadeiramente, Senhor Deus querido, nos entregar a ti, Pai amado, crendo que o Senhor tem a melhor solução. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nessa noite, Pai amado, enquanto a tua igreja ora, nós vamos louvando, nós vamos te adorando, porque, Pai amado, talvez tenha sido sonhos roubados, meu Pai, mas se é aqueles que o Senhor decretou para a nossa vida, Pai amado, teremos a restituição completa, em nome de Jesus. Aleluia.